comporem o corpo diaconal. E você vai indicar esses 4 nomes. Quando nós juntarmos esses 4 nomes, nós vamos montar depois com os mais indicados e qualificados uma cédula para que no dia 10 de dezembro nós possamos votar. Então, pode ser que nós tenhamos 6 nomes ou 8 nomes, mas desses nomes indicados, nós vamos então votar somente 4 para compor o quadro de 8 diáconos que nós temos que montar, tá ok? Então, antes de nós começarmos, só algumas considerações por causa do nosso tempo, não dá para eu me aprofundar tanto aqui no nosso estudo de hoje, mas eu gostaria de mostrar para vocês que as igrejas muitas vezes elas se dividem também pela maneira da sua liderança. Algumas denominações têm uma liderança centralizadora, ou seja, todo o poder fica na mão de um só homem. Esse homem geralmente é o pastor, e ele toma todas as decisões. O que ele fala é lei. O que ele fala deve ser obedecido. E muitas vezes ninguém tem a coragem e nem o amor, eu diria, de contrariá-lo. E ele decide todas as coisas, ele manda, obedece quem pode, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E esse modelo de liderança, eu vejo como sendo um modelo extremamente perigoso, é um modelo não saudável para uma igreja local, porque quando você coloca tudo nas mãos de uma só pessoa, a chance de ocorrer uma decisão errada é muito grande. A própria palavra de Deus nos diz que na multidão de conselhos há o quê? Sabedoria. Por isso que nós vemos, eu em particular vejo como sendo extremamente saudável para uma igreja, uma liderança plural. Ou seja, uma liderança dividida, com responsabilidades divididas, com auxílios divididos. Por isso que nós vemos aqui, irmãos, no modelo batista, que é a nossa igreja, que nós temos pastores e diáconos dividindo a responsabilidade de condução da igreja juntamente com a congregação. Porque nós vivemos num governo que nós chamamos congregacional, ou seja, a igreja toma a palavra final. Ela decide o assunto em última instância. Por isso que é extremamente importante que nós entendamos esse conceito. Porque uma das coisas que eu espero dos diáconos dessa igreja é que eles sejam auxiliadores dos pastores. Que vocês nos amem ao ponto de dizerem quando nós estamos errados. Que vocês tenham cuidado suficiente e a coragem de chegar para a gente e falar: pastor, esse não é o melhor caminho. E eu garanto para você que nós estaremos prontos a ouvir. E na verdade ansiosos a ouvir. Porque nós sabemos que nós somos passíveis de erro. E nós queremos dividir a responsabilidade. Na verdade, não só dividir, mas nós queremos compartilhar essa liderança com os diáconos. E aqui nós compartilhamos ainda um pouco mais, porque nós acrescentamos, porque nós acreditamos que realmente quanto mais conselhos, mais sabedoria. Nós acrescentamos também até as nossas reuniões a diretoria da igreja. Não porque é obrigatório, mas porque nós reconhecemos que são homens valorosos, que podem nos auxiliar grandemente também com orientações. Claro, tem assuntos que não é necessário a participação, mas na grande maioria nós participamos todos juntos e tomamos decisões em nome da igreja ou pela igreja, para que a igreja possa também ser direcionada em vários assuntos. É extremamente importante que você entenda que essa liderança instituída na igreja é uma liderança masculina. É o que nós encontramos nas Escrituras. Então, quando você estiver fazendo a sua indicação, por mais que você olhe para mulheres valorosas que nós temos aqui nessa igreja, que eu tenho certeza que seriam excelentes diáconos, mas não é a qualificação que as Escrituras requerem. Então deve ser uma liderança masculina. Elas servem
e continuarão servindo maravilhosamente a essa igreja, mas não nessa função de diácono. Mas não basta ser homem, tem que ser homem. É uma liderança qualificada. Isso significa que não é seu amigo, fulano é legal demais, olha, ele é muito meu amigo, vai dar um bom diácono. Não significa nada isso. Não significa que porque tem mais idade é mais experiente, ou porque tem menos idade é menos sábio. Idade é muito relativo, principalmente na vida cristã. Você pode ter muita experiência de vida, mas não ter nenhuma experiência com Deus. Então, essa liderança não somente cabe ao fato de você ser homem e você estar qualificado, não. A palavra de Deus nos coloca qualificações bem específicas sobre como deve ser essa liderança dentro da igreja local. E eu gostaria que você lesse uma passagem rapidamente. Atos capítulo 14. Atos capítulo 14, versículo 21. Diz assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Irmãos, nós vemos aqui que os apóstolos, eles convocam, quando eles veem a necessidade de instalar liderança na igreja, eles convocam toda a igreja a duas coisas. Quais? Orar e jejuar. Eu sei que batista não gosta muito de jejuar, né? Faz bem, faz bem. Não é pecado não, tá? Não é coisa de pentecostal. Faz bem para a saúde de vez em quando. Mas é extremamente importante que você entenda o conceito aqui. O conceito que os apóstolos querem deixar claro é que todo o processo de instalação de liderança de uma igreja local deve ser direcionado por Deus. E quando nós oramos a Deus, quando nós jejuamos, quando nós nos dedicamos a Ele, nós estamos reconhecendo essa dependência. Irmãos, durante esse período onde nós vamos indicar nomes, durante esse período onde nós vamos eleger diáconos, é extremamente importante. Eu gostaria de convocar cada um dos irmãos que estejam orando por esse processo durante todo esse mês, para que nós sejamos direcionados por Deus para fazermos as escolhas certas, para colocarmos as pessoas certas. Nosso papel como liderança estabelecida hoje na igreja é fazer assim como os apóstolos fizeram, que é supervisionar o processo. Mas quem elege é a igreja. Não sou eu que vou dizer é esse e é esse. Não, a igreja que vai fazer essa eleição. Por isso que é extremamente importante que vocês orem para buscar a direção de Deus sobre quem são essas pessoas. Na próxima mensagem, nós vamos tratar sobre as suas qualificações. Nós vamos tratar sobre quem é o diácono e o que o diácono precisa ser e o que o diácono faz. Então, com base no que a palavra de Deus diz, facilitará bastante o processo para que nós possamos indicar essas pessoas e, no futuro, instalá-las para exercerem o ministério diaconal. Cleide, então, pode falar rapidamente sobre a questão da Dona Terezinha e daqui a pouquinho a gente já vai dividir para as salas da escola dominical. Quer chegar até a frente ou vai fazer daí mesmo? Daí mesmo?
deu tudo certo, ela está bem, mas por conta da cirurgia, então, água no pulmão, ela está com muita água no pulmão, e por conta disso, ela está fazendo tratamento para secar essa água do pulmão, e ela ia vir para casa na sexta ou no sábado, mas aí por causa dessa complicação, agora vai ficar mais alguns dias, e ela está com muito falta de ar, cansada. Eu pergunto para ela, porque é um processo assim, difícil, né? Está com o pulmão encharcado e não consegue respirar direito, muito cansada. Mas graças a Deus, é muito possível, né? Porque essa cirurgia é tão grande, tão complexa. Apesar de tudo isso, ela está bem. Amém. Então, não esteja orando por ela, não dá para ligar ainda, não dá para visitar muito, porque o pedido dos médicos é que a visita seja restrita, né, por causa de infecção, de coisas assim, né, para proteção para ela. Mas podem estar visitando, assim, uma ou duas pessoas, muita gente. Depois das senhoras tem o endereço, tem o telefone também. Quem quiser saber notícias, dá para ligar no quarto e perguntar para quem está lá, né? Para quem está acompanhando. Mas com ela não vai falar por enquanto. Tá bom, gente? Então é isso. E continue orando. Amém. Vamos terminar com uma palavra de oração, então, por ela. Irmãos, lembrando, se você ainda não fez o cadastro no sistema da igreja, nós temos um computador lá no fundo e o Juscelio, ele vai estar fazendo o cadastro de todo mundo. Se você é membro da igreja, se você é frequentante da igreja, você tem que ir lá e fazer o seu cadastro. Nós temos um sistema que precisa que todos os membros estejam cadastrados nele para que nós possamos usá-lo de forma completa, tá ok? Nós já temos cadastrados ali quase 100 pessoas e nós precisamos ainda de mais 60 ou quase 70 pessoas ainda precisam fazer o cadastro. Você fala, eu falei para vocês, dá para fazer pelo celular, pelo aplicativo no Android, tá ok? Mas se você é chique e tem iPhone, não dá. Porque nós não temos aplicativo para iPhone e eu acho que nem vai ter por um bom tempo, porque é muito burocrático para colocar o aplicativo dentro da App Store. Então, se você tem iPhone, vá lá e faz o seu cadastro com ele também. Na quarta-feira nós conseguimos fazer o cadastro aí de quase 20 pessoas. Então, procure aí no final do culto, nós temos aquele computador, Marcos vai pegar aquele outro, a gente vai deixar espalhado um aqui na frente, outro lá no fundo, para que nós tenhamos essa fila mais dinâmica. Mas é importante que você faça. Nós temos uma lista com todos aqueles que ainda faltam fazer o cadastro. Então, se você não nos procurar, nós vamos te procurar. Tá bom? A camiseta, se você pegou, pode procurar o Marcos para fazer o pagamento da camiseta da igreja que nós usamos ontem também, tá? Marcos, ora por nós então pela saúde da dona Terezinha e a recuperação dela. Pai querido, nós somos gratos pelas oportunidades que o Senhor tem colocado em nossas vidas, dessa igreja, e queremos também agradecer porque o Senhor tem sido bondoso, tem atendido as nossas orações, o Senhor tem sustentado as nossas vidas em cada dia. Queremos mais uma vez, aqui diante do Senhor, suplicar pela saúde da irmã Terezinha, que o Senhor possa, Deus, estar curando ela mais rápido, e o Senhor ajude que ela venha estar passando por essa dificuldade, confiando no Senhor, e que o seu nome seja honrado, Deus, através da vida dela também, Deus. Esse tempo que nós possamos estar mais uma vez unidos como igreja, suplicando ao Senhor, e o seu nome seja exaltado, Deus, como a única que a gente vai confiar. Conduz a Deus também nesse momento, esse tempo de estudo da escola dominical, que possamos mais uma vez aprender e praticar em nossas vidas aquilo que o Senhor tem colocado no coração dos professores. Em nome de Jesus, é que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Classe de novos membros, lá no fundo.